Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o gênero conto e fábula. Vamos praticar lendo alguns textos e resolvendo algumas atividades, alguns exercícios. Antes de irmos à leitura dos textos e também às questões, vamos recapitular rapidinho aqui as características tanto do conto quanto da fábula. Então, no conto, nós vamos perceber como característica o quê? Não é? Que é uma narrativa literária curta e densa, ou seja, uma história curta, logo termina-se, né, de ler, e é densa por quê? Porque atrai de pronto a atenção do leitor. Então, o leitor fica preso, né, a essa narrativa do início ao fim. Como todo texto pertencente à tipologia textual narrativa, nós vamos ter também o que no conto? Começo, meio e fim da história, não é? Narrados de maneira breve. O tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo, ou seja, nós vamos ter o conto de fadas, não é? O conto maravilhoso, conto de terror, conto fantástico e por aí vai. Nós vamos também ter a presença da punchline, que é justamente o que? A quebra de expectativa, ou seja, ao final dessa história, o leitor vai ser o quê? Vai ser surpreendido, não é? Agora nós vamos ter o quê? As características da fábula. A fábula também, assim como o conto, vai ser uma narrativa curta. Nós vamos ter como personagens o quê? Os animais. Por isso também nós vamos ter também o que? A alegoria, não é? Por quê? Porque vai haver uma simbolização aí, uma simbologia, porque na verdade os animais, eles vão estar o quê? Representando características e ações humanas, então é uma representação. E a história ela vai se desenrolar, levando o quê? A construção de um ensinamento, de uma moral. Agora nós vamos o quê? Ver o que é os diferentes momentos da narrativa. Então, o primeiro momento vai ser o quê? Vai ser uma situação inicial de tranquilidade, estabilidade. Então, está tudo normal aí, tudo tranquilo no início. Logo depois vai aparecer o quê? Uma situação problemática, um conflito, um problema, que vai quebrar o quê? Essa tranquilidade inicial aqui. E vai haver o quê? Uma complicação da história e vai haver o quê? Um momento de tensão dentro dessa narrativa, certo? Aí nós vamos ter o que logo depois? O personagem principal, né, principalmente, protagonista, ele vai tentar solucionar o problema, ele vai tentar por várias vezes solucionar esse problema. E essa tentativa de solução do problema, ele pode aparecer antes ou depois do clímax. Logo depois nós vamos ter o quê? O momento final, em que provavelmente, não é, o protagonista vai conseguir, não é, resolver esse problema, não é, acabar com esse obstáculo, e aí vai haver o quê? O retorno à situação inicial de tranquilidade. Agora nós vamos às questões. Então, antes de irmos às questões, a gente vai ler um conto, não é? Chamado Grande Assalto. E aí nós vamos observar que a temática é o que? É o assalto, né? A princípio a gente vai falar aí, o tema, o assunto vai ser o assalto. Mas será que realmente é um assalto? Vamos ver aí, vamos ver se confirma, não é? A temática, a história se confirma a temática. Avenida Santo Amaro, às 13 horas. Então, observem aí logo duas características típicas, não é? Do gênero narrativo, não é? Dois elementos, que na verdade é o quê? É o local, não é? O espaço, e nós temos aí também o tempo, bem demarcado, não é? Avenida Santo Amaro, às 13 horas. Um homem mal vestido para em frente a uma concessionária de automóveis fechada e nota as bolas promocionais amarradas à porta. Não é? Aqueles enfeites, né, que anunciam as promoções. Um policial desce da viatura, olha para todos os lados e observa um suspeito parado em frente a uma concessionária.
O suspeito está mal vestido e descalço. Então, nós observamos logo aí a situação inicial. Então, está nesse momento aí, por enquanto. Né? Nós temos aí o quê? Uma situação de tranquilidade, aparentemente. Uma senhora sentada no banco do ônibus que para na avenida para pegar passageiros comenta com a moça sentada ao seu lado que tem um mendigo todo sujo parado em frente a uma loja de automóveis. Um senhor passa por um homem todo sujo, segura a carteira e começa a andar apressado. Logo que nota a viatura estacionada mais à frente, se sente seguro, amenizando os passos. Um jovem tenta desviar de trás do ônibus parado. Os policiais que ele vê logo à frente lhe trazem desconforto. Por que será? Pois seu carro está repleto de drogas que serão comercializadas na faculdade onde estuda. O homem mal vestido resolve agir. Dá 3 passos à frente, levanta as mãos e agarra 2 bolas promocionais. Faz a conta rapidamente e se sente realizado, quando pensa que ao vender as bolas comprará algo para beber, né? Ou seja, a questão mesmo do alcoolismo, né? As pessoas em situação de rua, às vezes, elas usam desses expediente até para poder tentar, não é, passar por tudo que eles passam, pela fome, não é, o frio. Então, muitos eles acabam adquirindo o alcoolismo, não é? Uma moça alertada pela senhora ao seu lado no ônibus chama a atenção de vários passageiros para o homem que, segundo ela, é um mendigo e diz alto que ele acabou de roubar algo na concessionária. Um jovem com o carro cheio de drogas, o mesmo lá, né? Aquele lá. Para vender na sua faculdade, nota o homem correndo com 2 bolas e dá ré no carro ao ver os policiais vindo em sua direção. Um policial alcança o homem mal vestido e bate com o cabo do revólver em sua cabeça várias vezes. O homem, tido como mendigo pelos passageiros de um ônibus em frente, cai e as bolas rolam pelo asfalto. Um motorista que dirige na mesma linha há 8 anos tenta ficar com o ônibus parado para ver os policiais darem chutes e socos em um homem mal vestido, que está caído na calçada, mas o trânsito está livre e ele avança, passando por cima e estourando 2 bolas promocionais, não é? Então a gente vê aí a questão da violência nos grandes centros urbanos, não é? Vê a questão também das injustiças, porque na verdade o homem roubou, né? Não estou justificando, mas ele roubou uma coisa de baixo valor, não é? Então a pessoa que realmente estava cometendo um crime mais grave, que no caso era o rapaz, não é? Passou impune, não é? E a gente vê a questão justamente das aparências, né? A sociedade, ela julga as pessoas pelas aparências. E por ser um mendigo mal vestido, o que ele fez, não é? Teve uma proporção bem maior do que o do rapaz, porque estava bem vestido dentro de um carro e fazia faculdade. Então a gente vê a questão das injustiças e do julgamento, não é, pelas aparências. Então vamos à primeira questão. Identifique. Cenário, onde aconteceu? Qual o espaço, né, o lugar? Na rua. B, tempo, em que momento aconteceu? Presente, né? Por quê? Porque a gente pode observar que os tempos verbais utilizados nessa narrativa foram os tempos, não é, marcados pelo presente, né? Os tempos presentes. O assunto, um assalto. Segunda questão, o foco narrativo está em primeira pessoa ou terceira pessoa, ou seja, o ponto de vista, não é, que está sendo narrada a história, né, pela primeira pessoa, né, no caso é o narrador personagem, ele conta a história e ao mesmo tempo participa dessa história ou não, ele apenas observa, é um narrador observador, ele apenas conta a história sem participar dela, não é terceira pessoa, né, é apenas um narrador observador. Justifique sua resposta com um trecho retirado do texto. Então, eu trouxe para vocês o seguinte exemplo. O policial alcança o homem mal vestido e bate com o cabo do revólver em sua cabeça várias vezes. Né? Por quê? Vou voltar aqui um pouquinho.
Gente, a gente tem que o policial, ele, né? Ele alcança o homem mal vestido. Então, o narrador ele está falando de alguém, de uma terceira pessoa aí. Então, ele, olha aí, terceira pessoa. A gente vê a questão do uso do pronome ele, né? Ele, eles. Então, marca aí a presença da terceira pessoa. Terceira, identifique no texto. Situação inicial. Eu coloquei para vocês lá do primeiro parágrafo, não é? Um homem para em frente a uma concessionária de automóveis. Então, é a situação inicial. Nós temos aí o quê? Uma situação inicial de tranquilidade, não aconteceu nenhum problema. Está tudo em paz, está tudo tranquilo. O conflito, o problema. O homem mal vestido resolve agir, dá 3 passos à frente, levanta as mãos e agarra 2 bolas promocionais. Então, a partir daí surgiu toda a situação, todo o problema, todo o confronto, né? Na verdade, a agressão dos policiais contra o homem mal vestido. A situação final, os policiais darem chutes e socos no homem mal vestido que está caído na calçada. Então, o desfecho, o final do texto, o final da história foi justamente esse aí, não é? Agora a gente vai ler esta fábula aqui, o asno e a carga de sal, para responder as questões 4 e 5. Um asno carregado de sal atravessa um rio. Um pássaro em falso e ele dentro da água, né? Caiu dentro da água. O sal então derreteu e o asno se levantou mais leve. Ficou todo feliz. Um pouco depois, estando carregado de esponja às margens do mesmo rio, pensou que se caísse de novo ficaria mais leve e caiu de propósito nas águas. O que aconteceu? As esponjas ficaram encharcadas e, impossibilitado de se erguer, o asno morreu afogado. Algumas pessoas são vítimas de suas próprias artimanhas, não é? De suas próprias espertezas. E percebam aí que, diferentemente de outras fábulas que vocês estão acostumados a ler, nós percebemos que a moral ela está inserida dentro do texto, ela não está desconectada, não é como a gente vê aqui, às vezes, num pedacinho assim, separado do texto, não é? Então, vamos à quarta questão. Na expressão retirada do texto, pensou que se caísse de novo ficaria mais leve e caiu de propósito nas águas. Ele quer saber, gente, o significado da expressão de propósito. Então, é o quê? É casualmente? É intencionalmente? Coincidentemente ou proporcionalmente? Então, é o quê? Intencionalmente. Ele caiu na água com a intenção realmente de cair mesmo, não é? Então, teve a intenção. Quinta, as ações do asno dão ideia de certeza, fraqueza, estranheza ou esperteza. Tudo com eza, não é? Sufixo eza. O que vocês acham? Ele quis ser esperto, né? Ele quis dar uma de esperto, mas isso aqui não colou, né? Não rolou, não. Se deu mal. Leia a fábula para responder as questões 6 e 7. Então, nós temos aí a fábula A Raposa e a Cegonha. Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema, mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha. Mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Lá vem. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, amoladíssima, né, desapontada, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa, faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha.
Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Moral da história: trate os outros tal como deseja ser tratado, não é? Ou seja, trate as pessoas de igual, né? Como você gostaria de ser tratado, certo? Então, percebam aqui também, gente, a moral da história, ela está desconectada, não está diferente lá da história anterior do asno, não é? Então, a gente pode ver que está separadinho aqui do corpo do texto. Sexto, o objetivo da raposa, ao convidar a cegonha para jantar, era fazer as pazes, porque elas haviam brigado. Tem essa informação lá no texto, na fábula? Acho que não, né? B, ser gentil com a cegonha, ela queria realmente ser gentil com a cegonha. C, fazer uma brincadeira de mau gosto. Ou D, comer a cegonha, pois as raposas são caçadoras de aves. O que vocês acham? Eu acredito que seja o quê? Fazer uma brincadeira de mau gosto, não é? Com a cegonha. E, finalmente, nós temos a sétima questão. Letra A. Na verdade, sétima questão, a frase. Trate os outros tal como deseja que fosse tratado, né? Ser tratado. Pode ser substituída por: boa Romaria faz quem na sua casa fica em paz. B. Quem tudo quer, tudo perde. C. Na casa do ferreiro, o espeto é de pau. Ou D. Não faça aos outros aquilo que não quer que lhe façam. Então, a gente tem o quê? A letra D. Então, exatamente, não é? A moral da história, ela pode ser substituída por essa outra frase aqui, não é? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço.